Minha saudação fraterna a todas e todos. Estamos fazendo a leitura do caderno Encantar a Política, né? Eleições 2022. Leitura do capítulo 1º, A Universalidade do Amor Cristão. Vamos aqui aumentar, né? Capítulo 1º, A Universalidade do Amor Cristão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Reflexão inicial. Desde as primeiras comunidades cristãs até nossos dias, os seguidores e seguidoras de Jesus se esforçam em cumprir o mandamento do amor ao próximo. Nem sempre e nem todos fazem isso, mas ninguém tem dúvidas de que a caridade é o sinal mais evidente de uma autêntica comunidade cristã. Nosso grande desafio é estender o alcance do amor a toda a humanidade. Como ensina Jesus na parábola do samaritano, Lucas 10, 25-37, devemos fazer de cada ser humano, de modo especial, quem está caído à beira do caminho, fazer nosso próximo. Coloca-se então a questão: como fazer chegar nosso amor a pessoas que nem ao menos conhecemos? Esta é uma das questões centrais da encíclica Fratelli Tutti, que tomaremos como fio condutor deste tópico do caderno de estudos. 1. Alargar o conceito do amor ao próximo. Francisco escreve na encíclica: é caridade acompanhar uma pessoa que sofre, mas é caridade também o que se realiza, mesmo sem ter contato direto com essa pessoa, para modificar as condições sociais que provocam o seu sofrimento. Alguém ajuda um idoso a atravessar o rio, e isto é caridade primorosa. Mas o político constrói uma ponte, e isso também é caridade. É caridade se alguém ajuda outra pessoa fornecendo-lhe comida, mas o político cria-lhe um emprego, exercendo uma forma sublime de caridade que enobrece a sua ação política. Ajudar uma pessoa a atravessar um rio é obra de caridade, mas construir uma ponte para que toda pessoa possa atravessar o rio com segurança é melhor ainda. São duas formas bem diferentes do mesmo amor ao próximo, que podem se complementar. Na primeira, o amor tem um destinatário individualizado. Na segunda, o amor beneficia todas as pessoas, conhecidas ou não, que precisam atravessar o rio. A partir desse exemplo bem concreto, Francisco vai mais longe, deixando o exemplo do emprego, que é a melhor maneira de garantir comida a quem tem fome. A grande questão é o trabalho. Ser verdadeiramente popular, porque promove o bem do povo, é garantir a todos a possibilidade de fazer germinar as sementes que Deus colocou em cada um, as suas capacidades, a sua iniciativa, as suas forças. Esta é a melhor ajuda para um pobre, o melhor caminho para uma existência digna. Por isso, insisto que ajudar os pobres com o dinheiro deve sempre ser um remédio provisório para enfrentar emergências. O verdadeiro objetivo deveria ser sempre consentir-lhes uma vida digna através do trabalho. Nosso Papa retoma aqui a conhecida fórmula de que para matar a fome do outro é melhor dar um anzol e ensinar a pescar do que dar o peixe. Mas vai além dela. Se o local de pesca estiver cercado, ou se matarem o rio ou o pesqueiro com agrotóxicos, rejeitos venenosos, não adianta saber pescar, nem mesmo tendo o equipamento necessário. É preciso, em primeiro lugar, ter livre acesso ao pesqueiro e preservar a vida das águas. Aí entra a política como forma sublime de caridade. Para explicar essa passagem do amor individual ao amor social, o Papa retoma um conceito pouco utilizado, mas não é difícil entender o seu sentido. Vejamos. Existe o chamado amor ilícito.
Expressa os atos que brotam diretamente da virtude da caridade, dirigido a pessoas e povos. Mas há também um amor imperado. Traduz os atos de caridade que nos impelem a criar instituições mais sadias, regulamentos mais justos, estruturas mais solidárias. Por isso, é um ato de caridade igualmente indispensável o empenho com o objetivo de organizar e estruturar a sociedade, de modo que o próximo não se venha a encontrar na miséria. Francisco indica a passagem de ações caritativas individuais à criação de instituições pautadas pela justiça e de estruturas solidárias. Uma instituição, uma vez estabelecida, pauta o comportamento de todas as pessoas a ela ligadas, porque cada uma deve cumprir o papel que a instituição determina. Na instituição escolar, por exemplo, existem obrigações para quem exerce o papel de professor, estudante e diretor. Que consequências teria para o conjunto das interações o não cumprimento das funções esperadas? Qual é o resultado que alcança uma instituição quando as pessoas não realizam o que lhes cabe com zelo e dedicação? É por isso que toda a sociedade tem instituições que regulam os diversos campos de sua vida: econômico, político, familiar, cultural, religioso, etc. A política é uma dessas instituições que estruturam a sociedade e que pode ser, dependendo da forma como é estabelecida, mais justa, democrática e humana, ou, ao contrário, desigual, autoritária e desumana. O Papa nos chama a participar da política com o objetivo de organizar e estruturar a sociedade, para que as instituições do Estado, que é o campo próprio da política, funcionem de modo tal que o próximo não se venha a encontrar na miséria. Neste ponto, ele une claramente caridade e política. Para que nosso próximo não caia na miséria, é preciso que o Estado o proteja da ganância do sistema capitalista. Criar, defender e implementar políticas públicas que promovam a distribuição de bens e não deixem pessoas desvalidas na miséria são formas sublimes de caridade, já diziam os santos Paulo VI e João Paulo II. 2. Solidariedade como valor. A firme posição do ensino social da Igreja em defesa de pessoas em situação vulnerável desagrada empresários ambiciosos que se aproveitam da fragilidade daqueles que buscam por um posto de trabalho para impor contratos injustos. É o caso de trabalhadores precarizados ou informais, que recebem muito menos do que as trabalhadoras e os trabalhadores protegidos por um contrato registrado em carteira de trabalho. A solidariedade é um valor que atua como princípio permanente, iluminando as ações que compõem a convivência e não se resume apenas a um gesto isolado. Consciente dessa dificuldade, o Papa diz, de modo muito espontâneo: solidariedade é uma palavra que nem sempre agrada. Diria que algumas vezes a transformamos num palavrão, que não se pode dizer. Mas é uma palavra que expressa muito mais do que alguns gestos de generosidade esporádicos. É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Por essa razão, a Igreja ensina a obrigação de cumprirmos a justiça em todas as relações sociais, inclusive as relações entre quem emprega e quem trabalha, ainda que isso desagrade aos poderosos. A solidariedade vai muito além de alguns gestos de generosidade. Ser solidário com o próximo é tecer laços de comunidade, é dar prioridade à vida de todos, ainda que isso dificulta ou impeça a prosperidade de alguns. Essa é a mensagem do Evangelho traduzida na linguagem do século XXI. A acumulação absurda de riqueza
na mão de um pequeno número de pessoas, enquanto a grande maioria passa fome, é um escândalo que clama aos céus. Por isso, o Papa nos convoca a lutar contra os males da desigualdade, desemprego e outras violações dos direitos humanos, ao falar de seus conhecidos três T's: nenhum camponês sem terra, nenhuma família sem teto e nenhum trabalhador sem direitos. A solidariedade é uma força motora da história. Se for levada até suas últimas consequências, ela vai tornar a Terra, nossa casa comum, um espaço de vida abundante, capaz de acolher todos os homens e mulheres e todas as espécies vivas numa grande e complexa comunidade. Mas isso não se faz por milagre, sim pela ação persistente e conjunta de muitos movimentos sociais, especialmente os movimentos populares. Por isso é tão importante a participação dos cristãos e cristãs na política, por meio de partidos, sindicatos e movimentos sociais. Política não se faz apenas no momento eleitoral, mas também no dia a dia da comunidade local, na participação em manifestações públicas e em todos os espaços da vida coletiva. Voltaremos a este tema no outro tópico. 3. Buscar o bem comum. Tendo chegado a este ponto de reflexão sobre o que nos diz Francisco, cabe ir um pouco mais longe no ensino social da Igreja para retomar o tema da política como ciência e arte do bem comum. É uma definição clássica que tem o mérito de distinguir os dois tipos de bens indispensáveis à vida humana: os bens individuais ou de família e os bens comuns. Bens individuais ou familiares são aqueles que pertencem a uma pessoa ou família. Casa, roupas, alimentos, automóvel e tantos outros bens de uso pessoal ou doméstico são os mais típicos. Eles podem ser usados à vontade por seus donos, desde que esse uso não cause prejuízo a outras pessoas. Podem também ser transferidos ou vendidos a outras pessoas, segundo a vontade de seu proprietário ou proprietária. Bens comuns são aqueles que pertencem ou são colocados a serviço de uma dada coletividade para uso comum. A rua, o transporte público, as redes de água, eletricidade e esgoto, o sistema de saúde pública e o serviço de polícia são alguns exemplos de bens comuns. Hoje em dia, fala-se cada vez mais dos comuns para designar os bens que nos são oferecidos gratuitamente pela natureza ou pelos antepassados, como a água, o ar puro, a biodiversidade, o conhecimento, as técnicas, as ondas de rádio e outros bens necessários à vida coletiva. Embora ameaçados de privatização, esses bens são, por natureza, comuns. Não devem ser propriedade nem de pessoas físicas, nem de empresas. Papa Francisco nos apresenta a forma de articular a relação entre esses tipos de bens em favor do bem comum. Fixemos o modelo do bom samaritano. É um texto que nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro, construtores de um novo vínculo social. Embora esteja escrito como lei fundamental de nosso ser, é um apelo sempre novo, que a sociedade se oriente para a prossecução do bem comum e, a partir desse objetivo, reconstrua incessantemente a sua ordem política e social, o tecido das suas relações, o seu projeto humano. Com os seus gestos, o bom samaritano fez ver que a existência de cada um de nós está ligada à dos outros. A vida não é tempo que passa, mas tempo de encontro. Essa distinção demilita o espaço da política como ciência e arte do bem comum. De fato, não é, dos bens pessoais e privados que trata a política, mas sim dos bens comuns, ou, dito de outro modo amplo, do bem comum. Francisco ensina que o bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento integral.
Exigem também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermediários. De forma especial, a família enquanto célula basilar da sociedade. Por fim, o bem comum requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem, que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a sociedade, e nela, especialmente o Estado, tem obrigação de defender e promover o bem comum. A política deve ser tratada como ciência porque o seu conhecimento exige esforço intelectual, uma vez que a realidade é muito complexa. Ela requer a contribuição de ciências específicas como a ciência política, a sociologia, a história, a filosofia, a ética e outros ramos do saber, mas vai além deles para captar a realidade mais profunda da vida coletiva, isto é, suas estruturas e seus processos. Para entender de política numa sociedade de como a brasileira, não basta uma roda de conversa, nem acompanhar os noticiários, porque é preciso ir além das opiniões pessoais. É preciso entender a teoria do Estado, a relação entre Estado e as classes sociais, as instituições da sociedade civil, a relação entre economia e política, a divisão dos poderes e muito mais. É preciso ter um conhecimento bem fundamentado, ainda que simplificado, para ter atuação política realista e não se limitar a debates de opinião, que geralmente levam mais a desentendimentos do que ao conhecimento da realidade política. É claro que não devemos deixar de participar da política porque não dominamos esse campo de conhecimentos, mas é preciso reconhecer nossos limites enquanto queremos atuar na política. Por isso, devemos estar sempre dispostos a nos aprimorar por meio de uma sólida e permanente formação política. Outra forma de suprir essa carência de conhecimento é sempre buscar a participação em conjunto com outras pessoas, pois é mais frequente errar sozinho do que num grupo que pensa e age em conjunto. E o melhor, é claro, é sempre unir as duas, formação permanente e atuação em grupo. A política deve ser tratada como arte porque ela é a prática do fazer bem feito, colocando em prática aquilo que é anseio coletivo. Isso implica, obrigatoriamente, em tomar decisões, fazer opções e definir prioridades. Diante das muitas necessidades e anseios da coletividade, quais devem ser definidos como prioritários? Esta é a grande questão política. Não é possível satisfazer a todos. Pelo menos não é possível satisfazer a todos igualmente. Quem faz política tem que optar, tem que assumir algumas prioridades. E o critério será sempre o maior bem comum. Na teoria, isto é claro, mas nas situações práticas, nem sempre é fácil distinguir o que é o bem do seu bairro, da minha cidade, da minha igreja, do meu grupo ou partido, e o que é o bem de todos, o verdadeiro bem comum. Por isso é tão importante a democracia. Ao dar vez e voz ao maior número possível de pessoas que compõem uma coletividade, ela tem mais possibilidade de definir o bem comum do que vozes isoladas, por mais iluminadas que sejam. A democracia não é um sistema perfeito, é claro, mas de todos aqueles, até hoje, experimentados, é o que se revelou melhor na busca do bem comum. 4. O bem comum e a paz social. Assim nos interpela o Papa Francisco na exortação Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. A paz social não pode ser entendida como irenismo, atitude conciliadora, ou como mera ausência de violência obtida pela imposição de uma parte sobre as outras. Também seria uma paz falsa, aquela que servisse como desculpa para justificar uma organização social que silencie ou tranquilize os mais pobres, de modo que aqueles que gozam
dos maiores benefícios possa manter o seu estilo de vida sem sobressaltos, enquanto os outros sobrevivem como podem. As reivindicações sociais, que têm a ver com a distinção das receitas, a inclusão social dos pobres e os direitos humanos, não podem ser sufocados com o pretexto de construir um consenso de escritório ou uma paz efêmera para uma minoria feliz. A dignidade da pessoa humana e o bem comum estão por cima da tranquilidade de alguns que não querem renunciar aos seus privilégios. Quando estes valores são afetados, é necessária uma voz profética. 5. Exemplo prático. Um dos principais dilemas da política fica longe dos olhos do grande público. É a política fiscal, que define o processo de arrecadação dos impostos e sua aplicação. É evidente que o Estado precisa de recursos econômicos para manter os serviços públicos necessários à coletividade. Os investimentos para a construção e manutenção de ruas e estradas, para o Sistema Único de Saúde, para o sistema escolar, para garantir a segurança pública, para a preservação ambiental, para boas relações com outros países e tantos outros serviços públicos têm custo, e custo elevado. São serviços ao bem comum e, por isso, competem aos organismos do Estado. Mas o Estado, enquanto tal, não é produtor de recursos econômicos. Seus recursos vêm de impostos e taxas cobrados do conjunto da população que trabalha e produz. Para que todos tenham os serviços públicos de que necessitam, todos devem contribuir. Mas aqui está o ponto-chave. Cada qual deve contribuir conforme sua capacidade. Como definir o pagamento de impostos? O princípio da justiça obriga quem mais tem riquezas a contribuir mais do que quem tem menos condições, todos tendo o direito de receber os serviços necessários para uma vida digna e segura. O problema político é fazer as leis fiscais e orçamentárias, que definem a contribuição de cada classe ou setor da sociedade em forma de impostos e taxas, e a cada ano definir a destinação dos recursos arrecadados. Aí reside o grande debate político. Quem define os serviços públicos a serem oferecidos à população e quem arca com seus custos? São muitas as necessidades da população e são muitos diferentes, de modo que o Estado não consegue satisfazer todas. É preciso estabelecer uma ordem de prioridades para atender aos serviços públicos mais importantes, sem onerar demais a população com impostos. Esse é o problema que as casas legislativas devem resolver ao votar o orçamento de âmbito municipal, estadual e federal. Essa é a tarefa que o povo delega aos vereadores, deputados e senadores. Examinar a proposta do executivo e só aprovar despesas realmente necessárias ao bem comum. Por isso é tão importante votar para vereador, vereadora, deputado, deputada e senador, senadora. É delegar-lhes o poder de decidir quanto devemos pagar de impostos e onde será aplicado todo o montante arrecadado. O problema é que o sistema tributário do Brasil não segue os preceitos da justiça social. Os impostos recaem mais sobre os rendimentos do trabalho, sobre a forma de descontos e, principalmente, impostos sobre bens de consumo básico, do que sobre os rendimentos do capital, o lucro das empresas. O resultado é que os impostos recaem principalmente sobre as classes médias e as classes trabalhadoras, que raramente percebem os impostos embutidos nas mercadorias que compram, enquanto a minoria muito rica paga proporcionalmente muito pouco. Países mais avançados na democracia fazem o contrário.
Neles, os setores ricos contribuem mais do que os setores pobres, e os serviços públicos são de boa qualidade para todos. Assim, o sistema tributário pode contribuir eficazmente para diminuir a desigualdade social e econômica e favorecer o bem-estar de toda a população. Mas é preciso avançar no sentido de maior democracia tributária no Brasil, ainda muito desigual. Conclusão: ao atender ao apelo do Papa e refletir sobre a política como amizade social e como ciência e arte do bem comum, fomos descortinando aspectos da política que raramente são expostos na vida cotidiana e menos ainda nos meios de comunicação e redes virtuais. Mas será que a política, tal como realmente praticada em nosso país, é mesmo o que deve ser? Este ponto será objetivo de estudo do próximo tópico. Encerramos aqui, então, né, a leitura, né, do capítulo 1º. Um abraço a todos e até a próxima.